Mateus capítulo 20 começa com uma das parábolas mais profundas de Jesus, a dos trabalhadores na vinha, que não apenas desafia as noções convencionais de justiça e recompensa, mas também revela aspectos profundos da natureza do reino de Deus. Essa parábola é apresentada num contexto onde Jesus responde às perguntas sobre recompensa e status no reino celestial. Seguindo imediatamente após a conversa com o jovem rico e a discussão sobre as dificuldades enfrentadas pelos ricos para entrar no reino dos céus. Aqui Jesus utiliza a história de um proprietário que contrata trabalhadores em diferentes momentos do dia para trabalhar em sua vinha. E, surpreendentemente, paga a todos eles a mesma quantia, um denário, independentemente das horas trabalhadas. Este ensino não apenas muda as expectativas sobre recompensa e mérito, mas também serve como uma lição poderosa sobre a generosidade de Deus e a igualdade fundamentada diante dele. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: "Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo." A parábola dos trabalhadores na vinha, registrada em Mateus 20, de 1 a 16, foi ensinada por Jesus no contexto de suas viagens e ensinamentos, especificamente enquanto ele se dirigia a Jerusalém, pouco antes de sua crucificação. A parábola é parte de uma série de discussões e ensinamentos que lidam com questões de reino, recompensa, serviço e humildade. Esta parábola é ministrada após a conversa com o jovem rico, em Mateus 19, de 16 a 30, onde um jovem rico pergunta a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Após a recusa do jovem rico em vender todos os seus bens e seguir a Cristo, devido ao seu grande patrimônio, Jesus discute a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus e conclui com a famosa frase: "Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros." Pedro então pergunta a Jesus o que os discípulos receberão por terem deixado tudo para segui-lo. Jesus assegura aos discípulos que eles serão recompensados, mas também enfatiza que o serviço no reino de Deus não segue os padrões terrenos de recompensa e status. No Evangelho de Mateus, Jesus frequentemente desafia as noções convencionais de grandeza, recompensa e justiça. Ele ensina que os valores do reino de Deus são radicalmente diferentes dos valores do mundo. A justiça de Deus não é baseada em méritos humanos ou em trabalhos, mas é fundamentada em sua própria graça e generosidade. A parábola foi ensinada para corrigir a ideia de que a experiência ou o tempo de serviço garantem uma maior recompensa. Ela também aborda as questões de inveja e ressentimento que podem surgir quando as pessoas comparam suas recompensas com as dos outros. Além disso, ao apresentar um proprietário que escolhe ser generoso, Jesus aponta para a soberania de Deus e sua liberdade em distribuir misericórdia e graça. A parábola serve como um lembrete de que a economia de Deus opera de forma diferente da economia humana. As prioridades de Deus são governadas pela graça e não pela competição ou comparação. Para os seguidores de Jesus, isso implica uma chamada para abraçar uma visão de mundo onde a generosidade e a justiça de Deus prevalecem sobre as lutas humanas por status e reconhecimento. Este ensinamento prepara os discípulos e os ouvintes de Jesus para entenderem que no reino dos céus, os valores usuais de quem é considerado primeiro e quem é último serão completamente mudados. Aqueles que servem com um coração puro, independentemente do tempo de serviço, receberão a plenitude das bênçãos de Deus. Outro ponto muito importante da parábola é o fato de que o Senhor nos chama em momentos diferentes. Perceba que na parábola, aquele que contrata em diferentes momentos. Em João capítulo 1, versículo 47, nós vemos a chamada de Natanael. E o texto diz: "Quando Jesus viu Natanael aproximando-se, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita em que não há nem nada de falso." Jesus chamou alguns discípulos na praia, outros chamou na coletoria, como Mateus, e chama a Natanael de uma forma diferente. Natanael se espanta: de onde o Senhor me conhece? E o Senhor Jesus diz: quando você estava orando,
eu vi você. E Natanael fica maravilhado. Quero dizer é que o chamado para o reino de Deus está aberto a todos e a qualquer hora. Está aberto a todos e a qualquer hora, como diz Isaías 55, versículo 1. Venham, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O chamado ao reino é aberto a todos. O Senhor Deus, ele valoriza a participação, a integração e não apenas o tempo. Por exemplo, há muitos cristãos que converteram há 20 e 30 anos, mas é muito possível que alguém que converteu há 2, 3 anos seja mais frutífero diante de Deus do que ele. Porque no reino, o que conta não é o tempo em que você está, mas o seu envolvimento nele, os frutos que você dá, entende? Um exemplo disso é o perdão que o Senhor Jesus dá ao ladrão na cruz. Em Lucas 23, versículos 42 e 43 está escrito: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Por que isso acontece? Porque foi uma entrega genuína. Ele entendeu ali que Jesus era o Filho do Deus vivo. Os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde vieram e cada um recebeu um denário. A graça de Deus, ela supera o conceito humano de tempo e esforço. O conceito humano é que quem se esforça mais terá melhores resultados, na maioria dos casos. E muitas vezes no reino de Deus nós somos tentados a pensar que as coisas funcionam desse jeito. Tanto que nós temos muito do que eu chamo de ativistas do reino. Eles estão na igreja e a única coisa que eles fazem é servir. Eles só servem, eles não cultuam, eles não param para ouvir a palavra, eles não adoram a Deus, eles só estão envolvidos em serviço, são como Marta. E muito disso, dessa mentalidade, é fruto dessa questão do esforço, da salvação associada a obras. Nós devemos sim servir e ter um coração de servo, mas nós, assim como Maria, devemos aprender a parar para ouvir o Senhor Jesus. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz: pois pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não, eu e você, as nossas obras, o nosso serviço é fruto da salvação operada em nós pela graça de Deus, entende? Nós servimos, nós devemos servir como uma expressão da nossa salvação e não servir para ser salvos. Existe uma diferença gritante aí. Já o pagamento de Deus é baseado em sua bondade, não em nossos méritos. Perceba que na parábola os servos eles ficam incomodados porque os últimos receberam igualmente com aqueles que trabalharam mais. Mas em Tito 3,5 está escrito: ele nos salvou, não por causa de atos de justiça que tivéssemos praticado, mas de acordo com sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom entendimento desse princípio muda tudo na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Por isso que é muito importante que você, cristão, consiga ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. E eu explico o método de estudo da Bíblia que pode lhe ajudar, eu explico no meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. O método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira maiores informações. Voltando à mensagem, todos os que trabalhavam na vinha do Senhor recebem a da sua plenitude. Todos. Não importa em que fase, ou quanto tempo você ou eu passamos a fazer parte do reino. Todos nós desfrutamos da sua bondade. Em João 10:10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, e suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você.
Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. O denário era uma moeda de prata que servia como a principal unidade monetária no Império Romano. Na época de Jesus, que é o contexto das narrativas do Novo Testamento, o denário tinha um significado particularmente importante, tanto em termos econômicos quanto sociais. Economicamente, um denário era considerado o pagamento padrão por um dia de trabalho. Socialmente, o valor de 1 denário poderia sustentar uma pessoa ou até mesmo uma pequena família por um dia, cobrindo despesas básicas como comida e outras necessidades diárias. Portanto, ganhar 1 denário por dia era considerado suficiente para viver modestamente. Na parábola, aqueles que foram contratados primeiros, no primeiro horário do dia, esperavam receber mais. É interessante como o Senhor Deus, ele questiona nossa perspectiva de justiça quando é confrontada com sua generosidade. Nós muitas vezes acusamos Deus de ser bom demais, mas o fato é que ele é bom porque a perspectiva dele é única. Nem eu, nem você somos capazes de enxergar as coisas da perspectiva de Deus. E em Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 9, nós temos um vislumbre disso. Como está escrito, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, a generosidade de Deus é um reflexo de sua soberania e bondade. Ou seja, eu e você jamais vamos conseguir compreender os atos de bondade do Senhor nosso Deus. A sua generosidade é um reflexo da sua soberania. Em Salmos 145, versículo 8, o salmista diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em amor. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Não importa em que estação do dia você foi contratado ou eu. Ele tem sido bom conosco. Ele tem sido bom comigo e com você. Nele sempre há tempo para recomeçar. Vamos orar? Pai Santo, de misericórdia e fonte de toda justiça, nos reunimos diante do Senhor trazendo nossos corações cheios de gratidão pela tua generosidade sem medida. Como aprendemos na parábola dos trabalhadores na vinha, o Senhor nos chama a servir em teu reino. Não importa a hora e promete a todos nós a recompensa de tua presença e salvação. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar tua graça com humildade, sem comparar nossa jornada ou nossas recompensas com as dos outros. Que possamos reconhecer tua soberania e bondade em todas as circunstâncias. E que nossa fé seja fortalecida pela certeza de que tu és um Deus justo e generoso. Ensina-nos a trabalhar em tua vinha com alegria e dedicação, sabendo que o verdadeiro valor de nosso trabalho está no amor que depositamos nele e não na adoração ou no reconhecimento que ele nos traz. Nós oramos assim crendo em nome de Jesus. Amém. Seja um mantenedor de Jesus e a Bíblia e nos ajude a continuar tornando Jesus conhecido. Envie sua oferta através do Pix que aparece na tela ou pelo botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será destinada à missão Portas Abertas, ao Instituto Águas Vivas e ao Estado do Rio Grande do Sul para ajuda ao Estado, à reconstrução famílias vulneráveis. Minha oração é que a sua semente multiplique 100 vezes mais, que o Senhor seja bondoso com você. E se você quer saber como os últimos se tornam os primeiros no reino dos céus, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: eu te amo, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.